dizer que é uma satisfação a gente estar aqui nesse evento de hoje, abrindo mais um seminário do nosso grupo de trabalho de arquitetura paisagística. Na realidade, esse seminário faz parte de uma série de eventos que a gente tem organizado com temática abordando os trabalhos dos nossos grupos de trabalho. A estrutura do CAU São Paulo é composta por um plenário com os conselheiros e, além disso, nós temos as comissões permanentes que assessoram toda a diretoria e o conselho e os grupos de trabalho que têm como papel subsidiar um pouco todo o desempenho do conselho nas questões profissionais e nas questões temáticas da nossa profissão. E, entre eles, nós temos o grupo de trabalho de arquitetura paisagística. A ideia é que eles possam subsidiar todas as questões dos nossos desempenhos, das nossas atividades profissionais, trazendo e corroborando para que a gente pudesse aprimorar cada vez mais o papel do Conselho dentro das atividades, principalmente subsidiando aspectos legais e aspectos que possam trazer um aprimoramento melhor da profissão. E nós temos realizado sempre nos dias das nossas plenárias os eventos de apoio dos grupos de trabalho. Portanto, esse evento vem mais uma vez nesse sentido poder contribuir com isso. Nesse período da manhã nós vamos ter mesas aqui que vão contribuir com isso. E a gente tem feito também um trabalho importante junto dos nossos meios de comunicação, divulgando o trabalho dos GTs e tal. Então, as nossas revistas, o nosso site tem trazido para todos os profissionais uma característica de aprimoramento profissional também. Então, a ideia é que a gente, através desse processo, a gente possa contribuir com o desempenho e com as atividades profissionais de cada um dos colegas arquitetos urbanistas. A ideia de hoje é fazer com que isso possa ser aprimorado, e aqui eu quero agradecer aos membros do nosso grupo de trabalho pela realização desse evento, e vou passar aqui a palavra ao arquiteto André, para que ele possa esclarecer melhor aqui para vocês como é que vai ser esse dia de hoje. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Como a gente estava falando ali fora um pouquinho antes, é um prazer e uma satisfação imensa ter vocês aqui e saber do interesse que o seminário despertou nas pessoas. Nós temos mais de 170 inscritos. Então, pela primeira vez, também com autorização da presidência do CAU, este evento será transmitido online. Nós vamos passar daqui a pouco o link para vocês, que se quiser mandar para algum amigo que queira assistir isso pela internet, seria interessante para poder divulgar ainda mais o que está acontecendo aqui. A ideia do seminário é trazer aqui 5 profissionais de atuação em esfera tanto institucional como de mercado, de trabalho com projetos no dia a dia e com a formação das pessoas, para que eles possam dar a nós todos depoimentos de como se tornaram arquitetos paisagistas e, na visão deles, o que é necessário para que pessoas se tornem paisagistas hoje. Dentro, obviamente, de toda a legislação que temos no país e dos preceitos do CAU. Então, vai ser muito mais, eu acho que uma roda de conversa com todos nós, porque, se vocês repararem no programa, a maior parte do tempo que temos disponível é para justamente debater as questões que, enfim, permearam a trajetória deles e, obviamente, permeiam de nós todos. Tá? Então, agradeço em nome do nosso grupo de trabalho, que temos dois representantes aqui, alguns ainda a chegar, e também para avisar vocês, chegou o Paulo lá, que perguntas e todas essas coisas que vocês forem
que anotem ao longo da trajetória do seminário e que nós todos vamos estar recolhendo isso para depois trazer isso para a mesa para que cada um possa respondê-las. Inicialmente, eu queria passar agora a palavra à Luciana, que está aqui como representante da ABAP, uma vez que a Nina, a presidente, está em Brasília. Então, ela também tem alguns recados e um pouco a dizer, além de participar da mesa futura. Luciana, bom dia. Bom, assim. Bom dia a todos. Eu agradeço muito ao senhor presidente, ao André, que está fazendo a gestão desse grupo de trabalho, a todos vocês que vieram aqui nos ver. Eu estou representando a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, e essa associação ela tem a dimensão do IAB, ou seja, ela tem a tarefa, o papel de fomentar culturalmente a profissão, de trazer visibilidade para isso, que é um perfil do arquiteto urbanista e que a gente vê contemporaneamente crescer na sua importância. A gente vai tentar justamente nessa conversa com os outros profissionais estar revelando um percurso e falando de um futuro, certo? Então, agradeço muito. A ABAP hoje promove um evento que eu queria convidar a todos, certo? Vocês devem estar sabendo sobre toda a polêmica acerca do processo de privatização da gestão dos parques públicos em São Paulo. Então, um bocado pensando que é papel da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas fomentar esse debate, nós convidamos o arquiteto o Rafael Birman, que é eu acho que ele é engenheiro de formação, se eu não me engano, que vai estar dividindo a mesa com o professor Fábio Maris, que também vai estar aqui com a gente, e com o gestor do Parque Ibirapuera. Nós vamos estar tentando esclarecer, informar e debater acerca disso, certo? Eu acho que a gente precisa formar uma reflexão mais contundente sobre isso, que nos afeta profundamente, não só como cidadãos, mas como profissionais. Ok? Muito obrigada e bom evento para todo mundo. Então, quero mais uma vez agradecer os colegas do GT, agradecer a presença de todos, dizer que aqui no CAU a gente tem feito um esforço no sentido de aprimorar cada vez mais todo o trabalho desenvolvido. Eu acho que nós temos feito e temos um papel fundamental para reforçar a nossa competência e as nossas atribuições na área de arquitetura paisagística. Eu acho que nós todos, como arquitetos urbanistas, temos uma formação bastante capacitada que nos permite a atuação e o Conselho tem um papel fundamental em não só defender, mas aprimorar e ampliar isso dentro das nossas características. Nós já fizemos um número da revista específico para essa questão também e temos desenvolvido isso. Todos vocês têm um papel de contribuir e nos ajudar a aprimorar isso. Então, acho que esse evento de hoje é, sem dúvida nenhuma, um esforço no sentido da gente poder estar contribuindo um pouco mais a isso. Então, vou agradecer aqui mais uma vez a presença de todos, dando sequência a isso, passar para o colega André Graziano, que vai coordenar aqui a próxima mesa, para convidar os participantes para que a gente dê início a esse evento. Tá? Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer ao CAU pelo convite, ao grupo de trabalho que organizou muito bem isso, capitaneado pelo André. E eu acho que é um tema de grande interesse, tanto é que eles disseram que tinham 170 inscritos. Eu acho que isso é muito bom, é um sintoma de que a gente está precisando realmente discutir muito essa questão. Bom, como eu me tornei uma arquiteta paisagista? O 5º ano da FAU Mackenzie determinou minha trajetória. Foi o ano em que, pela primeira vez, foi apresentado o tema da arquitetura paisagística. A Rosa Grena Clias, junto com seus colaboradores, Marcelo Botter Martins e Jamil Kifuri, era a professora que ministrava a disciplina. O que será que esse curso ia nos apresentar no 5º ano da faculdade? A expectativa que tínhamos era que íamos receber um almanaque de vegetação e suas aplicações. Ninguém tinha a menor ideia do que ia acontecer nesse curso.
Nunca nenhum professor chamou atenção para o ambiente que frequentávamos todos os dias. E mesmo os professores de topografia realizavam exercícios mecânicos sem ressaltar a importância do relevo para a implantação dos edifícios. No caso, a Universidade de Mackenzie, onde a gente estudava. A Rosa começou por nos provocar a desvendar o campus, nos fazendo notar as condições topográficas por onde circulávamos, quais os elementos presentes que conformavam o ambiente que circundava o edifício onde tínhamos aulas, enfim, introduzindo um novo olhar. Além das aulas teóricas, começamos a trabalhar o projeto dentro da unidade do lote urbano. Um exercício aparentemente simples, que no último ano da faculdade mudava a nossa visão em relação a como pensar a implantação da arquitetura dentro do lote. Bom, me encantei com a possibilidade de poder passear pelo lote e olhar de fora para a arquitetura, dialogar com o relevo, explorar em seus limites e potencialidades. E esse projeto, eu acho que aqui eu me dediquei com muito afinco, porque realmente foi uma coisa que me pareceu uma grande novidade no 5º ano da faculdade, quer dizer, uma loucura isso, né? Acabou motivando, eu acho, um telefonema da Rosa para me convidar em 76 para trabalhar no escritório dela. Ia sair um arquiteto e ela me ligou me convidando. Nessa época eu trabalhava no escritório do Cândido Malta Campos, de urbanismo, e eu ia ser uma desempregada em breve, porque ele não podia absorver mais um arquiteto no escritório. E aí, tomada pela surpresa, eu falei, bom, Rosa, eu não sei, vou pensar. Nunca tinha pensado nisso, mas... E em janeiro de 77, lá estava eu no escritório da Rosa, de aprendiz de feiticeira. E meu primeiro trabalho foi logo um condomínio, que a Rosa está desenvolvendo, numa área de muita declividade. Então, ela me apresentou para o Ian McHarg. E aí, realmente, a gente tinha que tratar do entendimento da gleba. Então, os mapas de ipsometria, declividades, insolação das vertentes, linhas de drenagem natural, verificação da vegetação existente. Muito trabalho braçal. Ainda não tínhamos o computador. Era tudo ali na unha. Mas era fascinante. E eu ainda estava no plano do reconhecimento do sítio. Não tinha sido exposta ainda a um trabalho de criação. E aí sim, aqui tudo virou um pesadelo. Porque eu percebi que não tinha nenhuma formação para isso. Quer dizer, como é que a gente venceria o branco do papel? Que não era o branco da tela, mas era o branco do papel na época. Como trabalhar livremente em áreas abertas? E aí eu passei a trabalhar em outras escalas, num jardim de cobertura num apartamento em Higienópolis, nos jardins de uma fábrica de vidros, que eu não me lembro o nome agora, em Pindamonhangaba, que foi muito interessante, e num plano de requalificação do Vale do Rio Capivari e do centro de Campos de Jordão. Então, daí dá para perceber como esse escritório tinha uma gama variada de projetos, de escalas, e como foi um privilégio eu ser apresentada a uma variedade tão grande logo no comecinho da minha profissão. Nós convivíamos com vários outros profissionais parceiros da Rosa, as tais equipes multidisciplinares. Então, a Esther Stiller em luminotécnica, o Luiz Carlos Kikerk para questões climáticas, o Hermes Moreira de Souza e o Harry Brosfeld como consultores de vegetação e tantos outros. Rosa, juntamente com outros colegas, havia recém-criado a BAP. Estávamos às vésperas do primeiro Congresso Internacional da IFLA em Salvador. Rosa estava a todo vapor nos preparativos e eu mal havia no escritório, mas eu tinha tutores muito competentes que eram a Madalena Ré, o Marcelo Martínez e o Jamil Kifuri. Estava muito bem assessorada. Rosa tinha uma vasta biblioteca que estava à nossa disposição e uma coleção de slides e fichas de vegetação para a seleção de espécies no projeto e para a apresentação dos clientes. Quer dizer, era o tempo da manivela mesmo, né? Pois bem, nesse ambiente movimentado e rico, eu tinha que me haver com o enfrentamento diário do projeto no sentido de constatar como a faculdade pouco tinha me preparado para encarar todos esses temas. Aí houveram formações paralelas. Da BAP, Chassel, colegas de profissão e uma passagem pela vida acadêmica. A BAP teve uma importante atuação no aprimoramento da formação. Tem tido, né? Uma importante atuação no aprimoramento da formação dos profissionais da área e oferecia excelentes cursos livres. Eu cursava tudo que podia. Fernando Magalhães Chassel, que é um dos nossos pioneiros,
no final da década de 70 e início de 80, morava em São Paulo e tinha um escritório na Alameda Franca, onde começou a dar um curso no porão do escritório. Era perto do escritório da Rosa e eu comecei a frequentar esse curso. Acho que era um fim de tarde por semana, e os meus colegas de curso eram o Sidney Linhares, que era sócio, depois se tornou sócio do Chassel, e era meu colega de classe, a Isabel Duprá e a Ivani Cooperman Franco. A Célia Kawai também andou frequentando algumas dessas aulas. Foi uma belíssima experiência em que ele nos apresentava alguns dos seus projetos e comentava. Nessa época, também nós tínhamos um grupo de reconhecimento de parques, que eram os piqueniques de entendimento dos parques. Então, era a Vladimir, a Célia, a Michel, meu marido, e a gente fazia vários recorridos a parques e íamos sistematizando um pouco o conhecimento, no sentido de reconhecer o espaço, verificar quais os equipamentos disponíveis, as composições, linguagem, manutenção, gestão, enfim. Foi uma época muito rica em que a gente fez umas fichas de sistematização disso. Em 1980, comecei a dar aulas de paisagismo na Pucamp, juntamente com Vladimir Bartalini e a Célia Kawai. Passados uns 2 anos, o Benê substituiu a Célia. Eu, ainda totalmente inexperiente, tive um período rico de aprendizado com os colegas. A necessidade de sistematização do conhecimento fez com que me aprofundasse nas leituras, na reflexão sobre o projeto, o que contribuiu muito também para a minha produção na prática privada. Eu trabalhei com a Rosa de 77 a final de 79, quando fui fazer um estágio no escritório do Mário Chetnan, no México, que foi muito interessante, que a gente teve um primeiro trabalho de recuperação de rios urbanos, que, na verdade, era nada mais do que passar um batonzinho nas margens do rio. Quer dizer, era uma outra interpretação e as coisas mudaram muito de lá para cá. Mas, mesmo assim, era um tema que me parecia interessante. Entre 1980 e 82, tive meus filhos e passei a trabalhar em casa, ainda fazendo alguns bicos no escritório da Rosa. Já com os filhos maiores, tive uma parceria com o arquiteto Luiz Portugal, que foi sempre muito ativo na BAP e teve uma produção muito interessante. Por alguns anos, até fazer uma empresa, que é a Barbieri Gorski, junto com Michel Gorski, que é meu marido, escritório que trabalha em escalas variadas, desde lote urbano a condomínios, clubes, parques, campos universitários. Mas as parcerias com a Rosa perduram até os dias de hoje. Em 1997, a Rosa e o Luciano Fiaschi me indicaram para presidente da BAP. Realmente era uma loucura, mas eles me empurraram para lá. E a sorte é que a gente compôs um triunvirato, que éramos eu, a Célia e a Elza Niero, e que acabou funcionando muito bem, foi uma belíssima experiência. E foi um momento que nos proporcionou contatos com os colegas de outros estados e maior aproximação com a IFLA, onde conhecemos profissionais instigantes e com uma intensa troca de experiências. É muito importante essa possibilidade de trocas, quando você tem uma associação que organiza isso, que sistematiza isso, que tem sido o papel da BAP, e, ao mesmo tempo, a IFLA, que é a Federação Internacional de Arquitetos Paisagistas, traz muitos benefícios no sentido das trocas também, e de nos inspirar a como fazer essa formação, como fazer com que a profissão cresça no Brasil. Então, realmente, a gente não pode ficar trancafiado aqui dentro dos nossos escritórios, penando como a gente pena, porque acho que é importantíssima essa troca. A gente aprende muito com os colegas. E o século XXI introduziu temas que mereciam uma reciclagem profissional. Rosa recebeu, num dos congressos da IFLA, uma proposta por parte de um professor canadense para desenvolver um curso de capacitação para professores de arquitetura paisagista. Ela contactou o Paulo Pellegrino, e esse curso foi montado juntamente com a FUPAM e a FAO, a BAP, FUPAM, FAO, em 2004 e 2005. Foram selecionados professores brasileiros, americanos e canadenses para dar aulas a profissionais de vários estados do Brasil. Fui aluna desse curso, que introduziu a temática de práticas sustentáveis no planejamento e no projeto de paisagismo, em que a infraestrutura verde foi um tema central. O entusiasmo com esse curso e as demandas de mercado por novos temas de projeto, como a recuperação de cursos d'água urbanos, me levaram a fazer um mestrado em que desenvolvi o tema Rios e Cidades, Ruptura e Reconciliação. Bom, como me tornar uma arquiteta paisagista?
Vocês veem que realmente foi uma profissão que eu tive muita sorte de ser conduzida pelas mãos da Rosa, a profissão, e ter tido tantos colegas que me ajudaram na formação, me inspiraram e realmente me punham numa linha de atuação que realmente foi muito útil para mim. Nem todo mundo tem essa sorte. E como é que a gente faz com esses profissionais que acabam a faculdade, não têm uma carga horária suficiente e ficam perdidos sem saber se faz o cursinho da esquina, se faz um curso por correspondência, enfim. É muita gente interessada para pouca disponibilidade de formação. Eu tenho participado de bancas de graduação que apresentam projetos paisagísticos de algumas faculdades de arquitetura, entre as escolas particulares e FAUSP. A FAUSP conta com um corpo docente e um programa de planejamento de arquitetura paisagística consistentes, várias optativas que contribuem para a formação de um futuro arquiteto paisagista. Ainda assim, não se intitulam arquitetos paisagistas. Nas faculdades particulares, os cursos, em geral, apresentam uma disciplina com a duração de um semestre ou de um ano. Por dedicados e interessados que sejam os alunos, impossível comparar com os alunos que tiveram formação específica, além do que o projeto paisagístico nos TFGs é encarado como um complemento de uma edificação, que é o foco de avaliação do trabalho final, em muitas escolas. Esse status dificulta o entendimento do escopo da profissão perante os órgãos públicos, setores de desenvolvimento de planos e projetos de grande escala, empresas de engenharia e de meio ambiente, e gera desgastes desnecessários com outras áreas de conhecimento, com disputas de mercado, quando o desejável é que equipes multidisciplinares possam atuar juntas, aportando cada profissional sua formação específica. A evolução da legislação ambiental, as mudanças climáticas, as demandas crescentes do meio urbano, que abriga mais da metade da população mundial, numa tendência de crescimento constante, as novas abordagens dos projetos de infraestrutura no meio urbano e rural, inseridos em biomas específicos, exigem profissionais capacitados a equacionar os conflitos entre o desenvolvimento socioeconômico e o manejo adequado dos recursos naturais dentro de parâmetros ambientalmente responsáveis. Posso dizer que fui introduzida no universo da arquitetura paisagística por muito boas mãos. Ainda assim, foi uma formação tortuosa. O que dizer das centenas de alunos interessados na área, completamente perdidos, sem saber qual o caminho a seguir? Fernando Chassel e José Tabacon desenvolveram, no final da década de 70, um currículo de graduação de planejamento e arquitetura paisagística. Só vejo essa saída. Cursos de graduação da arquitetura paisagística como uma especialização dentro da faculdade de arquitetura a partir de um curso básico, a exemplo do que faz a faculdade de engenharia da Poli. Nós não podemos continuar num país de dimensões continentais a não ter um profissional capacitado na graduação e que depois vai se aperfeiçoar na pós-graduação, nos cursos como o FRJ ou como a FAUSP oferece, a FAO São Carlos, perdendo espaço, porque vários países da América Latina já têm a graduação e nós temos que nos conscientizar de que nós temos que formar profissionais e a profissão tem que ser reconhecida. Agora passo a palavra para... Muito obrigada a todos. Obrigada, Cissa. Muito bacana. Valendo? Deixa eu desligar. Valendo. Bom, eu vou pedir para o senhor colocar. Eu separei pouquíssimas figurinhas, porque como a gente só tem 15 minutos, a ideia é justamente colocar alguma imagem enquanto eu falo, só isso. Uma coisa bem... Eu não vou discorrer sobre projetos, de fato. O interesse pela paisagem foi despertado durante o curso de graduação na FAUSP. Desvendar as escalas de intervenção na paisagem foi algo totalmente novo para mim. Perceber a paisagem como poderoso meio na estruturação do território, ter as questões da paisagem como motor para planejar e projetar, isso foi um divisor de águas na minha formação. Mas o que parece claro hoje para mim, passado quase 30 anos desse contato, é que essa revelação não ocorreu num curto espaço de tempo. Ela foi sendo construída ao longo de um longo período.
A prática profissional se liga ao escritório Estúdio Ilex, fundado por mim e Leandro Schenck, parceiro de vida e de profissão, na década de 90. Antes disso, começamos como a maior parte de nós começa. Pequenas reformas, pequenos projetos em áreas externas, a ironia de ser vegetariana com a maior expertise em churrasqueiras que eu conhecia. A par desse cotidiano, eu já cursava a graduação em filosofia. Sempre brinquei que a arquitetura e filosofia se encontravam na paisagem. Ou seja, vocês vejam que interessante que são esses percursos, né? Cada um de nós foi pescando por ali coisas que tinham a ver com as questões de paisagem. E a paisagem, de fato, está na geografia, está na biologia. Vários profissionais falam desta coisa chamada paisagem, que nós, de fato, a projetamos na paisagem. E, potencialmente, então vieram os concursos. Junto com esses pequeninos projetos vieram os concursos. Os concursos são uma oportunidade tremenda de testar, de arriscar, um laboratório e uma chance de projetar-se para além da churrasqueira, certo? Me foi pedido que eu falasse como me tornei arquiteta da paisagem, e eu digo que, em parte, pela experiência de projeto em espaços livres, especialmente públicos. Mas o que é paisagem? Eu gosto especialmente da proposição de Silvestre Aliata, que tem um belo livro que já está traduzido para o português, A Paisagem como Cifra de Harmonia. Eu indico muito esse livro, porque eu acho ele belíssimo. Paisagem é aquilo que tece o sentido da relação entre homem e natureza. É, portanto, sobretudo, uma construção cultural. Agora eu conto para vocês, agora eu tenho que apontar para ele, e não aconteceu nada. Isso aqui é uma imagem do meu mestrado. Eu fiz um mestrado sobre o Minhocão, sobre o Elevado Costa e Silva, isso em 1990, quando a Erundina tinha fechado o Minhocão à noite para que as pessoas pudessem ter a decência de dormir, certo? E aos finais de semana, porque elas também mereciam descansar. E aí a gente viu acontecer essa coisa incrível que foi o Elevado Costa e Silva se tornar o maior parque elevado de concreto do mundo. É uma bruta ironia. Mas, ao mesmo tempo, a prova de que existe uma miséria absoluta de espaços livres que possam ser ocupados. E as pessoas ocuparam. Elas passaram a ocupar. Então, aquilo que, em tese, eu havia começado a minha dissertação de mestrado, um pouco na vaga do que Paulo Mendes da Rocha incensava na faculdade, de põe esta excrescência abaixo, que era assim como que ele se referia ao Minhocão. Minha orientadora, que era a Lucrécia Ferrara, disse, não emita juízo de valor a princípio. Vá investigar o objeto. E, de fato, todo o percurso me revelou uma paisagem na antipaisagem, certo? O Minhocão, de fato, foi um grande laboratório, né? Uma chance também para projetar outras questões de paisagem que teciam relações entre homem e natureza, porque a natureza está muito além do jardim, como a gente bem sabe, né? Inclui, mas não se restringe. Muito bem. A descoberta de que a paisagem acumula camadas, eu tinha aprendido com os geógrafos, com o professor Milton Santos, por exemplo, mas com muitos geógrafos, né? Que esse fenômeno que eu mirava acumulava temporalidades e que esse aprendizado eu tentava levar para os momentos de projeto, procurando pontes entre história, teoria, criação e realidade. Acho que a gente pode mudar de novo a imagem. O que eu tenho aí é uma enchente numa rua de São Carlos. Eu dou aula lá na USP de São Carlos, no território interno, né, da FAO pequenininha, aquela que só tinha 30 pessoas. Eu resolvi dar aula porque em um mês a gente sabia o nome das pessoas, era muito bom. E aí o que eu quero dizer é que a realidade acumula conflitos. A relação homem-natureza é descompassada e o campo disciplinar procura por congruências. Essa é a nossa realidade, árdua e brasileira, não é? Eu teria algumas... Quando você faz assim com a mão, significa o quê? Jesus, então dá tempo. Eu achei que...
Eu tinha pedido essa explicação porque eu estava lá. Me perdoe. Eu aponto para ele e nada acontece. Moço, eu vou apontar para qualquer lugar, quem sabe funciona. Para onde que aponta? Para você. Está vendo? Eu estou apontando. Foi para trás. Você não muda para mim? Obrigada. Para ele, mas não aconteceu nada. É muito rápido. Eu vou mostrar 2 imagens do Estúdio Ilex, que eu elegi. Pode passar. Isso é uma premiação de 2008, sempre para falar que o Estúdio Ilex foi na direção da paisagem pública. Todas as nossas questões, elas estavam vinculadas a esse sistema. Por exemplo, vocês estão vendo aí, também na cidade de São Carlos, praça, rua e parque, que são tipologias clássicas da paisagem, mas que a gente sabe hoje que isso explodiu. A gente, de fato, planeja com a paisagem, pensa o território a partir da paisagem. Isso é toda uma urbanidade que foi pensada para o grupo Dama, que, em geral, só faz condomínio de casas. Nessa época, eles estavam querendo fazer uma centralidade toda aberta. Infelizmente, isso não foi construído, porque o que está construído é mais um condomínio de casas fechadinho. Esse foi o último concurso que o Estúdio Ilex ganhou, que é um parque em Gama, que é uma das cidades satélites lá de Brasília. Eu gosto muito desse projeto, porque a gente pôde trazer questões de natureza e artifício ligadas a uma biota que é do Cerrado. Então, a gente tem todos os perfis, todas as feições que o Cerrado tem no projeto, desde o Cerradão até Campos Sujos, e as bordas profundamente artificiosas, que é onde a cidade entra em half de skate, em feiras e tudo mais. E agora eu mostro para vocês o que eu tenho feito no último tempo. Vocês estão olhando São Carlos, e esse é um trabalho que eu faço na universidade, com grupos de alunos voluntários que vão passando. Eles vão passando, ficando comigo um tempo, e daí trocando o time. Lá, iluminadinho, em verde, vocês estão vendo uma bacia que se chama Santa Maria do Leme. E isso é uma gleba, naturalmente, que está sendo especulativa. A cidade cercou ela, e os proprietários estão esperando valorizar muito para acontecer alguma coisa. No verdinho, vocês estão vendo a lei protegendo a APP, e a gente fez, então, um processo de projeto que tem uma história comprida, que eu vou resumir muito aqui. Vamos ver a próxima imagem. Um close. Vocês estão vendo o condomínio fechado, justamente do Dama em cima. Embaixo, vocês estão vendo a cidade ao redor. Vamos passar. Vocês estão vendo os desenhos que foram feitos, em parte em optativas, em parte em disciplinas de difusão, em que a gente conseguiu integrar pessoas de cursos da Engenharia Ambiental, da Federal de São Carlos, a comunidade. Embaixo, a modelagem. Próxima imagem. Agora vocês já estão vendo o desenho lançado, em vermelho a ciclovia. A gente conseguiu a maior densidade possível. Vocês estão vendo em azul todas as instituições lançadas. Próxima imagem. E essa peça, gente, esse ensaio que foi feito, não era algo que a gente, de fato, imaginava que fosse construído. Mas essa peça serviu para que, no processo de revisão do plano diretor, em que essa área foi incorporada ao perímetro urbano, ela conquistasse índices urbanísticos completamente diferenciados. Então, o pessoal das ONGs e da sociedade civil organizada conseguiram gravar ótimos índices ambientais para essa região. Ela vai poder ser constituída com outros parâmetros urbanísticos. Vamos andar? Essas são as densidades. E a gente continuou a desenhar isso, porque é um laboratório, depois de uma investigação tipológica e depois da investigação morfológica, eu tenho essa imagem. E mais uma imagem, essa é uma máscara, e a última imagem, que é a modelagem já com todas as densidades. A gente chegou a uma densidade, a um número de pessoas, de 50 mil pessoas cabendo aí, com a maior área de parques, praças e ruas arborizadas que é possível constituir nessa área. Ou seja, São Carlos não precisaria ter aumentado 1 milímetro a mais do seu perímetro urbano e ter espaço para 50 mil. São Carlos tem hoje 240 mil pessoas. A gente conseguiria colocar 50 mil pessoas só nessa bacia, sem ter espraiado São Carlos para lado nenhum mais. Só que essa é uma outra conversa, não é? Muito obrigada. É isso. Bom dia a todos.
É um prazer estar aqui com vocês, e como jurássico da mesa, né, a minha coisa começou a acontecer há 47 anos atrás, quando a maioria de vocês ainda não tinha nascido. Tá? Então, uma vida dedicada aí a essa história, a esse universo da arquitetura paisagística. E, por incrível que pareça, eu não me considero um cara autodidata. Olha que loucura, né? Por quê? E como isso foi importante na minha vida, quer dizer, ter professores, ter mentores. Por quê? Porque, por acaso, e a vida acontece muita coisa por acaso, em 1970, eu fui trabalhar, eu tinha acabado de entrar na FAO, estava deslumbrado, aqueles professores, gente famosa, gente importante falando, era muito legal. E aí, no final do ano, mais ou menos em outubro, fui trabalhar no escritório do Luciano Fiaschi, por acaso, que precisava de um desenhista e tal. E aí eu fiquei mais deslumbrado ainda, porque eu estava naquela fase de arquitetura, sabe? Que você precisa saber que o armário tem 55 de profundidade, né? Que o box tem que ter pelo menos 70 centímetros, no mínimo, para você poder lavar. A pia tem 60, a privada tem que ter no mínimo 70, 80 centímetros entre o box e a pia, senão o gordo fica lá, entala, não sobe mais. Tal. Enfim, e aí eu cheguei no escritório do Luciano, e o Luciano pegava lá, tinha uma casa assim, ele fazia um risco assim, ó, pá, falava, isso é um banco. Eu falava, pô, mas é um banco aqui cabe 50 pessoas. Esse banco não é para sentar, esse banco é para organizar o espaço. É isso que eu quero. Né? Eu quero organizar o espaço desse jeito. Como eu sempre gostei de desenhar, pintar, desde moleque, eu achava isso muito gostoso, porque era muito livre. Né? Naquela época não tinha norma de desempenho, não tinha rampa de 8,33%, né? Não tinha essa coisa toda, era muito mais o gesto. Né? O gesto, eu fazia assim, e falava, isso aqui nós vamos fazer uma forração, vamos fazer um jardim de tapeçaria. Aqui eu vou fazer uma mata, aqui eu vou fazer... Era muito legal, né? Era muito gostoso, era muito prazeroso. Eu sempre achei que essa coisa do prazer dava bons resultados. E aí o escritório do Luciano, naquela época, ditadura, tal, era muito legal porque, por um lado, a ditadura era horrorosa, né? Prendia a gente. Por outro lado, a gente se sentia importante, porque se as pessoas prendiam a gente é porque a gente tinha importância, né? Porque a gente chamava atenção. Então, pensar ser de esquerda, né? A gente achava que a gente resolvia os problemas do mundo. Era muito importante também, por outro lado. E todo mundo se reunia no escritório do Luciano, aí acabava em birita, era uma maravilha. Tinha um lado que era uma delícia, né? E resultado, vinha muita gente lá, e ele fazia parcerias com muitos escritórios, né? E apareceu o Antunes, que era professor da FAO, e o Antunes começou a falar do Cardoso, né? E eu descobri que no escritório do Luciano estava todo o arquivo do Cardoso, quando ele foi embora para Londres, deixou todo esse material lá com o Cardoso. E para mim foi uma descoberta. E começava a olhar aqueles projetos, e o Antunes, sabendo que eu estava interessado, o Antunes era uma pessoa muito engraçada, tinha 2 metros de altura, um bigodão, muito boa gente e tal, né? Ele começou, e na própria escola, ele começou me mostrar alguns trabalhos do Cardoso. E eu lembro do dia que eu resolvi ser arquiteto paisagista. Eu estava ainda no final do primeiro ano da FAO, em 1971, e ele mostrou um trabalho do Cardoso, que era uma fazenda, né? E ali naquela fazenda, era uma fazenda que o Cardoso tinha sido contratado, e o Cardoso trabalhava com cana de açúcar, com milho, né? Isso é o material dele, ele fazia paisagem com milharal. Né? Era muito interessante isso, né? Porque para mim milharal era um negócio que era para plantar só lá e dar, enfim, era uma agricultura. E o Cardoso fez um negócio que eu achei simples e genial. Ele fez o seguinte, você entrava pela fazenda para um lugar meio feio, assim, porque tinha uma série de pequenas construções onde guardava os tratores, os serviços, tal. Tinha um lago muito bonito, mas ficava afastado, e tinha a casa do proprietário. E ele fez uma coisa que eu achei genial, que ele criou um túnel de bambu na estrada, né? E depois desviou e chegou esse túnel em frente ao lago, onde você via a casa atrás do lago. Né? A casa se refletia no lago. Com isso, ele resolveu o problema, né, de fechar todas aquelas coisas feias, em vez de mandar derrubar, ele criou um túnel, né? E ele deixou essas coisas feias do lado de fora, simplesmente criou um escuro, e quando você chegava, você... Uau! Tinha o lago, né? O lago era uma bolha de ar, ou seja, uma bolha de sol, uma bolha de claro, e você estava acabando de sair do escuro, e você via a casa, né, no pôr do sol, iluminada, refletida no ar. Falei, puta, é isso que eu quero fazer.
E desse dia em diante, eu fui fazer todas as disciplinas de paisagismo na FAO, fiquei amigo dos professores, né? Eu já era amigo do Antunes, da Miranda, do Ritz, de todo aquele pessoal. Comecei a ser monitor da disciplina de paisagismo, e foi, assim, uma grande descoberta, né? Aí me formei, fiz um trabalho sobre o Cardoso, no meu TGI, né? O Murilo também, que era amigo do Luciano, era amigo, era orientador, era tudo muito próximo, né? Muito gostoso, assim. E aí fiz um trabalho sobre o Cardoso, tive mais contato sobre o Cardoso, comecei a entender o que o Cardoso fez no Brasil, que formou o Luciano, que formou a Rosa Clias, que formou a Miranda, ou seja, formou o grupo paulistano, né, de arquitetos paisagistas, e comecei a entender como é que era esse paisagismo californiano, como é que era o Eckbo, que foi o grande mentor do Cardoso. Aí fui parar lá no Olmsted, né, ver a importância dos parques lineares, o Central Park, que ele já dividia as áreas de pedestre com as carruagens, ou seja, era um negócio lindo, fantástico, né, e para mim uma coisa inebriante. E aí começou a ABAP, e a ABAP começou a fazer cursos, começou a fazer viagens científicas, a gente ia muito para o Rio de Janeiro, a gente ia em viveiros, a gente ia começar a conhecer, comecei a conhecer, esses cursos aconteciam, inclusive com geomorfólogos, né? O Aziz Abissaber estava sempre lá, o Luiz Augusto Figueiredo Monteiro, que é um grande climatologista também, comecei a entender a importância desses caras, né? E aí fui convidado para dar aula na PUC, e aí eu, morrendo de medo, né, aceitei, mas não dormia durante a noite. Então, nas aulas era uma delícia, porque chegava, estava tudo zoado, não tinha dormido, né, zoado, tal, morrendo de medo, o que os alunos vão me perguntar? Eu não vou saber responder, eu não sei nada, né? E aí eu fui relaxando, entendendo que eu também podia não saber determinadas coisas, mas eu sabia a prática. E para mim foi muito importante essa relação da prática com a teoria, uma coisa alimentando a outra, a teoria voltando para a prática voltando para a teoria. E aí depois começaram... Aí eu fui dar aula em Campinas, conheci a Clara Kaiser, comecei a viajar com a expedição do Burle Marx, comecei a conhecer o Burle Marx, já conhecia o trabalho, mas não a pessoa, e realmente uma pessoa engraçadíssima, que contava piadas, e as pessoas que trabalhavam com o Burle Marx, né? Então, você andava lá com o caminhoneiro, no meio do Pantanal, tudo estrada de terra, de repente, ele estava batendo papo com você, putz, uma tilândsia lá no alto daquela árvore. Puta, o que é tilândsia, né? Aí era uma bromelinha desse tamanho, mas que tinha um perfume, não sei o quê. Tá. Aí o cara escalava, chegava lá, pô, esse aqui não vai ter. O que fazia o Roberto? Ele dava uma graninha para os caras que descobrissem uma planta que ele não conhecia. E todo mundo chegava fim de tarde, né? Porque cada um ia num veículo. Pô, Roberto, isso aqui. Não, isso aqui é uma mandeville. Pô, Roberto, isso aqui é um encolírio. Pô, essa tilândsia é legal, acho que não existe. Aí os caras ficavam todos felizes. Tá? Então, era muito instigante isso tudo, né? E ver as diferenças. Aí eu comecei a entender o universo, vamos dizer assim, do Cardoso, que tinha um certo formalismo um pouco mais geométrico, e do Burle Marx, que era totalmente emoção, né? O Burle Marx soltava a mão, fazia aquelas manchas de filodendro de 2 quilômetros, fazia, sabe? E era fantástico entender essa brasilidade, né? A paleta do Burle Marx via de todas as cores, com todas as texturas, ele desenhava com mosaico português como se fosse uma tela, né? Brincando com aquilo, e fazia aquilo existia, né? Nos parques, o Flamengo era uma grande escola, aí a gente conheceu o professor Luiz Emílio, que ia no Parque do Flamengo mostrar para a gente de onde veio cada planta, por que aquela planta restinga, não restinga. Ou seja, essas pessoas acabaram sendo grandes mentores para mim. Aí fui convidado para dar aula na FAO, aí acabei deixando de dar aula em Campinas, porque eu virei professor, e aí aconteceu uma coisa também muito engraçada na minha vida, também outro acaso. Tinha uma empresa que chamava Incol, que eles resolveram organizar, industrializar a edificação. E eu tinha feito um trabalho, por acaso, aqui com eles gostaram muito, me chamaram lá em Brasília, isso no começo dos anos 80. Falaram, Abud, o seguinte... Primeira coisa, o que você sabe de paisagismo? Pô, falar isso, né? O que você sabe de engenharia? É duro você responder, né? O que você sabe de arquitetura?
Mas, por acaso, eu tinha feito meu mestrado, né, que era sobre o ensino de vegetação nas escolas de arquitetura, que eu sempre achei que o arquiteto precisava entender de vegetação do jeito, com o vocabulário que ele tinha, que é o espaço, né, que como a vegetação se relaciona com a arquitetura e como isso organiza o espaço para as pessoas. E aí, catei o meu tijolo, que era um datilografado, né, botei na mesa e falei, uma das coisas que eu sei é isso. Falei, tá bom, você entende disso pelo livro que você me mostrou agora. O que você pode agregar valor no nosso empreendimento sem agregar custos? Eu falei, puta merda, é agora, né? Aí eu falei assim, eu acho que tudo. Como assim tudo? Eu falei, pô, vocês já fazem um térreo, esse térreo, né, geralmente tem uma laje, vocês precisam colocar piso, vocês precisam colocar iluminação, vocês precisam colocar impermeabilização, vocês precisam colocar terra, vocês precisam colocar planta, só que vocês não organizam isso, vocês não vendem isso. O que a gente pode fazer é organizar isso, até porque naquela época os condomínios já estavam bastante fechando, né? A mulher começava a trabalhar, a mulher se preocupava muito com o filho, ela ia trabalhar, deixava a criança, e um dos grandes problemas era que ela tinha uma empregada, que não era tudo aquilo que ela podia pagar, né? Então era o que ela tinha, o que era possível, e a criança ela achava muito ruim que a criança pudesse sair, né, e ser sequestrada. Naquela hora, naquele momento, estavam começando a fazer transplantes de órgão, então tinha um boato que as crianças iam ser raptadas e os órgãos iam ser transplantados, enfim, aquelas maluquices. Mas, enfim, e aí a Encol acreditou muito, e eu já comecei a viajar, já comecei praticamente no Brasil. E aí eu conheci uma coisa que para mim foi fantástico, porque é o seguinte, descobri, né, as várias escalas, que já tinha descoberto, mas eu comecei a sentir na prática as várias escalas da arquitetura paisagística. Quer dizer, quando você tem uma casa, um patiozinho, você não precisa de um geomorfologista para trabalhar com você, é ridículo, tá certo? Você vai lá e faz e planta lá, vê o que a pessoa gosta, se a pessoa gosta de comer, se a pessoa gosta de receber, e você tem um cliente na frente, você resolve o problema do cliente, tchau, obrigado. Mas quando você começa a ter um parque, quando você começa a ter, por exemplo, esses grandes empreendimentos, você precisa conhecer a cultura daquele povo. E foi aí que eu comecei a entender o que é o manauara, como é que ele usa a piscina, que ele usa à noite, como é que é o gaúcho, a importância do churrasco para o gaúcho, como é que é a importância da peteca para o mineiro. Eu comecei a entender esse Brasil, mas não esse Brasil, né? Mas é o que era valor para essas pessoas. Eu comecei a entender, né, o que era trabalhar para o coletivo. Claro que uma família também é um coletivo, né? Mas naquela época, pelo menos, que eu fazia mais projetos residenciais, o moleque não dava palpite, hoje ele dá. Naquela época, quem decidia era a mulher, né? Era coisa, imagina, jardim é coisa de mulher. Então, deixava a mulher lá, resolvia e ia embora. Eu tinha um cliente, Agora, a hora que eu trabalhava para um parque, para uma praça, eu não tinha um cliente, eu tinha um objetivo. Naquela época não se tinha pesquisa, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Então, a gente tinha que trabalhar, né? E com a Encol também aconteceu uma coisa muito importante na minha vida, que foi uma maquininha que mudou minha vida, que não foi o computador. Foi antes, era uma coisa que chamava fax, né? Que era uma maquininha mágica. A gente desenhava, botava no fax e o cara lá em Manaus recebia o nosso material, né? Aí a gente cortava tudo, picava, colava com durex, aí ele me ligava, aí eu ia lá, fotografava um monte de terreno, aí voltava, mandava revelar fotografia, né? Tinha essas coisas, tal. Enfim, o que eu quero dizer com vocês? A importância de uma formação que eu tive desses mentores, né, que foram Miranda, Rosa Clias, Luciano, Antunes, Eckbol, o próprio Cardoso, o próprio Burle Marx, e como esse cadinho de coisas acabou influenciando na minha vida. Por isso que, respondendo à segunda pergunta, eu acho que é fundamental, sim, uma formação. Uma formação. E vejo que, assim como o arquiteto, ele tem que ter noção de estrutura para poder fazer um projeto e um negócio parar de pé, né? Ele tem que ter noção de luminotécnica, ele tem que ter noção de conforto, ele tem que ter... Enfim, é fundamental que o arquiteto paisagista ele tenha noção de arquitetura, de espaço, porque arquitetura é espaço. Paisagismo é espaço. Espaço que vai desde a pequena escala até a macro escala, né? Hoje, por exemplo, eu estou tendo já assim, a oportunidade de trabalhar em projetos urbanísticos, né? Que hoje, infelizmente, o urbanismo, principalmente os loteamentos, são feitos por agrimensores, na sua maior parte.
né? E a gente tem podido trabalhar com o viés da paisagem, aproveitando a paisagem, minimizando os movimentos de terra, aproveitando a paisagem. E a paisagem é o pôr do sol, é a PP, é uma planta que está lá. É isso que é paisagem. E agregando tudo isso, minimizando o custo e maximizando o resultado. Então, eles ficam encantados, porque todo mundo quer ter menos custo e mais resultados, isso é óbvio, né? O capitalismo é feito disso. Então, por exemplo, hoje a gente tem condição já de ter projetos na Bahia, no interior da Bahia, onde a cidade é estruturada por parques lineares. Por quê? Porque, gente, o mundo mudou. Né? O mundo mudou. Quer dizer, a geração milênio já não é mais como eu, analógico, jurássico. Tal. A pessoa tá em outro, já está pensando em outra forma. As pessoas já estão pensando em não ter mais carro, não ver mais televisão, já estão querendo ter experiências. E a cidade, né? Eu faço parte dessa cidade rodoviarista, que está aí hoje com todos os problemas. Né? Faço parte da formação. Eu lembro, né, de Brasília, eu lembro da importância do carro, o Le Corbusier, toda aquela história da cidade-máquina e tal. E, de repente, hoje a coisa está mudando. A cidade é pessoa, a cidade é gente, a cidade é andar, a cidade é bicicleta, a cidade é compartilhamento. Hoje estão fazendo aí apartamento de 10 metros quadrados. O que eu acho de apartamento de 10 metros quadrados? Não interessa o que eu acho, interessa que já vendeu tudo, foi um sucesso de venda. Pô, mas 10 pau, um metro quadrado. Não sei, vendeu tudo. Alguém pagou por aquilo, porque alguém quis comprar, tá certo? Por quê? Parece que essa pessoa quer estar mais próximo da onde trabalha, não faz tanta questão de morar, né, de ter o seu quarto lá em cima, mas lá embaixo ela tem toda uma grande casa, ela mora numa mansão, só que a sala é compartilhada, a área de ginástica é compartilhada, o playground é compartilhado, tá, mas a pessoa é sozinha, mas às vezes tem que ter um filho que vem no fim de semana, ela precisa usar o playground, né? Então é um pouco isso, quer dizer, é outro jeito de ver a casa. Acabou. Então, é isso, quer dizer, eu acho fundamental que a pessoa tenha, sim, uma formação, essa formação comece na graduação, dentro das escolas de arquitetura, porque acho que a escola de arquitetura tem essa coisa importante da formação do espaço, depois ela se especialize, porque realmente a gente nunca para de aprender. Né? Eu vejo isso. Hoje, eu acho que o grande tchan que move a gente é isso. A cada dia eu procuro aprender uma coisa. E trabalhar com elemento onde a vegetação é importante, no Brasil ela é importante. Você vai fora do Brasil, nos países temperados, na Europa, tal, a vegetação é importante, mas é importante. Agora, aqui eu vejo que grande parte do Brasil é fundamental, né? Pelo menos nas áreas mais quentes. E assim, você pega São Paulo, já o interior de São Paulo já é super quente, daí para cima é mais quente ainda. Então, aqui é uma necessidade básica. Né? As ilhas de calor, que fazem um baita mal para a cidade, que a vegetação tem um papel importantíssimo, né, de minimizar isso. Ou seja, você trazer conforto para as pessoas, conforto no sentido de aconchego, a cidade mais humana, mais espaço para as pessoas, né? Mais espaço para as pessoas. Né? A Luciana acabou de mostrar aí o exemplo de São Carlos, que eu acho que é fundamental. Os espaços existem, a gente vai garimpando, a gente vai conseguindo. Né? Estou escrevendo bastante sobre isso agora. Quer dizer, então a gente consegue, sim, trazer os espaços para as pessoas e para o pedestre. Né? E uma vida mais compartilhada, menos, né, mais desapego. Não precisa ter 30 calças, 40 camisas, 50 casacos, não precisa, tá certo? E as pessoas mais jovens estão entendendo isso, querem gastar o seu tempo exatamente compartilhando e tendo experiências, e não acumulando coisas, né, na vida. Doa as coisas que você tem, né, para pessoas mais necessitadas. Então, acho fundamental essa formação, que começaria assim. Até porque tem um problema sério, estou acabando. Né? Por exemplo, hoje eu tenho uma competição, né, direta, por exemplo. Eu estava na presidente da ABAP quando a gente começou a trabalhar para a formação do CAL. Né? Hoje você falou que a revista talvez saia na capa, a revista do CAL, uma matéria de paisagismo. Quando nós estivemos lá, com Haroldo, com todo mundo no CREA, veio uma pessoa, olha que legal, esse mês tem uma matéria de arquitetura na capa da revista do CREA. Nós fomos olhar, era o seguinte, o Feng Shui e a sua experiência na arquitetura. Quer dizer, era isso que eles entendiam que era arquitetura. Né? Isso não faz muito tempo, gente, isso tem o quê? 15 anos, quando começaram as conversas, tá certo? Então, acho que é isso. E hoje a gente também sente isso, a gente sempre sentiu que, por um lado, eu
emito uma RRT, né, e o CAL pode me autuar se eu não emitir essa RRT. Só que se a mocinha que vai lá e ela é minha concorrente, vai lá e faz um projeto, o CAL não pode autuar porque ela não faz parte do CAL. Então, no fundo, a gente também tem uma concorrência meio desleal. Né? Não é bem o meu caso, que eu já trabalho com espaços maiores, porque a idade já nos deu essa prerrogativa, né? O tempo já nos deu. Mas eu acho isso eu acho injusto. Né? Quer dizer, eu sou autuado e a pessoa que não faz parte do sistema, né? Que nem é mais sistema agora, a gente falava sistema quando era o CREA, sistema CREA-Confia, né? Enfim, então acho que a gente precisa realmente resolver esse negócio e profissionalizar para não virar uma bagunça. Desculpa o atraso, obrigado. Bom dia a todos. Né? Primeiro eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar discutindo um assunto fundamental, importante e com muitos pontos de interrogação. Né? Agradecer aqui a coordenação do CAL, tudo aqui, nossos colegas também, vocês. E eu tenho muita imagem para mostrar, então eu fiquei um pouquinho preocupado. Será que ela vai ilustrar ou ela vai um pouco encher a cabeça de vocês? Eu vou apresentar meio rapidamente, porque como o meu percurso de trabalho ele foi meio tortuoso, né? Não necessariamente o correto, vamos assim dizer, e o recomendável, eu acho que as imagens vão ilustrar um pouquinho esse processo, vocês vão passear um pouquinho lá na década de 70 também. Né? Bom, eu queria... Isso, sei lá. A do Raul também não funciona, então não é uma questão pessoal. Vamos mudar lá, para mirar nele. Ah, você aí? Estou mirando. Mira aqui, né? Já mudou alguma coisa. Ah, já mudou, tá bom. Tá difícil aqui. Você me desconta depois aí. Bom, pessoal. Sem árvores a FAO aí. Bom, eu me formei pela FAUSP. A gente inaugurou esse prédio novo, que já é uma aula de arquitetura e paisagismo, onde a rua entra no espaço, tem um espaço público, uma praça interna, e não existe essa relação, é uma obra que não tem portas. Né? Foi uma experiência por si só muito rica, né? de poder ter a oportunidade de estudar nessa escola que o Vila Nova Artigas criou. Né? Puxa, vai aí esse espaço que é uma praça pública interna. Está fazendo? Tá bom. Isso aqui é o banho do laguinho da FAO, né? Assim, vamos para frente, da minha turma. Aqui é uma turma da chapa que havia na época, né, de vários anos. Estou dizendo isso pelo seguinte, porque naquela época, né, 69, era um período difícil de ditadura, né, assim, e havia muita polarização da discussão ali na universidade, de quem fazia projeto e de quem fazia política, e os que faziam política e projeto. Era uma discussão muito rica, né, e uma discussão até que ponto que a arquitetura e o espaço podem modificar a sociedade ou não. Isso polarizava muito, por isso que eu achei importante mostrar essas imagens para vocês aí. Vamos próximo, por favor. Bom, durante a faculdade que fiz em 7 anos, eu nunca pensei em ser paisagista. Em momento nenhum. Eu trabalhava com artes gráficas, era diretor de arte de uma revista da Escola de Comunicações da USP. Né? Trabalhava com isso e com projetos arquitetônicos e uns bicos que a gente fazia por ali. Mas nunca me passou pela cabeça. E eu tinha aula com o Cardoso, isso que o Benê falou, que foi um cara importantíssimo na introdução da arquitetura moderna, arquitetura paisagística moderna no Brasil, né? Que eles chamam da linha mais californiana. Era com ele e o Antunes, mas eu tinha umas disciplinas lá, ele chegava com cachimbo assim perto do meu projeto e falava assim, ele era de origem norte-americana, com uma ascendência portuguesa, e falava, isso aqui tem muita arquitetura, isso aqui não tem arquitetura. E eu nunca entendi o que ele queria dizer com isso, né? Quer dizer, eu não fui motivado, não por isso, talvez por interesse próprio, de ter, como o Benê fez durante a faculdade, ter um encaminhamento já por essa área aí. Bom, por favor. Só que, paralelamente a isso, a gente participava de um grupo que era meio hippie, tá? Meio hippie, meio de educação, e um pessoal que morava em Itapecerica da Serra, num sítio. Eram 2 sociólogos, tinham jornalistas, eram umas 30 pessoas, geralmente da USP,
que meio dava aula para o pessoal dali, fazia festas, e nunca o pessoal da região entendia muito quem que é esse bando de gente que todo mundo se beija, homem com mulher, não é marido e mulher, é uma coisa meio... Né, porque parece que não é Itapecerica, que é muito próxima a São Paulo, mas tinha uma cultura agrícola igual na minha terra, em Venceslau, que o pessoal ficava meio estranhando esse bando de gente que entra e sai aqui. Bom, o que acontecia aqui? Eles começaram a produzir plantas no viveiro aqui no sítio. Aí a Margarida, que é uma jornalista, vai passando um pouquinho para mostrar a ideia. Né? Olha, para você ter uma ideia, meio parece um sonho daquela época. Vamos para frente. Olha aí. Não fala que isso é você. Não, acho que eu não apareci aí. Não tirei. Tem medo um pouquinho. Bom, volta um pouquinho, por favor. Né? Começaram a plantar um viveiro ali, e a Margarida começou a vender planta no Imbu. E começou a aumentar o viveiro. Aí um dia, a gente falou, puxa vida, a gente poderia começar a executar jardins. Né? Isso passa mais para frente, por favor. Vou falar um pouquinho antes da formação, vou falar meio desencontrado. Próximo. Na época, a gente pegou e falou, bom, cada um tinha sua profissão, uns davam aula de história, outros eram jornalista aqui, outro era ilustrador, enfim, assim. Vamos começar a executar jardim e arrumamos um projeto em Moema, que é um prédio em Moema, que era da Diâmetro, se não me engano. Ninguém entendia nada de paisagismo. A gente largou o pau, pesquisou, varou noite, fizemos um projetinho, porque as nossas referências não é como o Lourenço de hoje, que você tem, por exemplo, referências para classificar plantas. Era a trópica, que são plantas do mundo inteiro, né? Era o Pio Correia, com ilustrações à mão. Então, as classificações, às vezes, de plantas que a gente não tinha, a gente ia lá no Botânica, e o Pirani falava, isso aqui é uma, sei lá, é uma morácea, sei lá, enfim. Né? Então, era muito difícil, você tinha que tirar livros da biblioteca, tinha que devolver uma semana depois, faltam 10 minutos, tá bom. Então, vamos para frente. Aí, o que nós fizemos? Volta, por favor. Nós criamos uma empresa de paisagismo, que ficava perto do Alto de Pinheiros, era um terreno vazio, criamos um viveiro, fizemos um escritório de madeirite, e nós éramos 5 sócios, uma era arquiteta, a Marisa, 2 eram cientistas sociais e um era filósofo. Né? E foi assim que a gente, durante uns 10 anos, trabalhamos com essa empresa, e eu aprendi muito, assim, meio na raça, porque a gente executava jardim, para Rosa Clias, para o Chassel, para o Benê, para o Luciano. Então, foi através da prática do jardim que eu introduzi um pouquinho na parte também teórica. Né? Infelizmente, eu não tive a formação acadêmica, né, assim que eu gostaria de ter tido, para você poder ter essa reflexão teórica, ao mesmo tempo, você está ali no jardim cavando no chão. O primeiro jardim que nós fizemos, nós tínhamos um Opala, que era um automóvel, fomos nós 5 no carro, pusemos uma enxada e fomos executar o jardim da Diâmetro. Tá? Não sei se ficou bonito ou não, as plantas foram bem, não sei se o projeto era bom ou não, mas, enfim, foi a nossa primeira execução. E aí, a partir daí, eu me apaixonei pelo paisagismo. E é uma coisa que vocês vão apaixonar mesmo, quem não começou ainda vai se apaixonar. Né? Bom, para frente, por favor. Daí, a grande mudança na minha vida foi quando eu larguei o escritório e eu fui trabalhar, e essa equipe toda também do sítio, grande parte, foi trabalhar em Osasco. A gente tinha umas escolas lá de Madureza, que é a escola de jovens e adultos, assim, no ensino básico. E daí mudou minha vida. Foi a partir daí que a dimensão da cidade, a dimensão do espaço público, a dimensão desse espaço que é do diferente, dos encontros, onde a gente se humaniza, é que abriu minha cabeça e também deu para entender a complexidade que é uma cidade. Né, assim. Nós não tínhamos verba na época para executar coisas. Eu era assessor do secretário de obras. Imagina, gente. É uma área muito complicada, é uma área muito né, cobrada, é uma área que tem verba, né, e você tinha que sair pelos campos para fora fazendo coisas meio em escala 1 para 1. Né. Bom, a gente coordenou um projeto Mutirão, que é um projeto que trabalhava com os trabalhadores do local, eram desempregados, e trabalhava todas as secretarias interdisciplinarmente. Né. Então, educação, saúde, cultura, e a gente fazia pequenos trabalhos cuja verba era possível fazer. Que era o quê? A gente fazia arborização de calçadas, pequenas praças, drenagem, limpeza de córregos, enfim, assim, coisas que são pouca verba e que a gente consegue trabalhar assim. Né? Vamos próximo. A gente ia para a obra, tá vendo? A gente era escala 1 para 1. Né? O projeto saía ali no joelho mesmo, né?
Vamos para frente. A gente fazia drenagens e coordenava o trabalho. Vamos. Aí o Eugênio, na foto, o Eugênio Queiroga também trabalhava na época, ali do lado direito, né? Já estava com bigode. É, sempre. E um dado fundamental também para a gente, tá? A gente trabalhava muito com processos participativos do espaço público, com a discussão com a população. Esse era um elemento fundamental. O mutirão mesmo. A gente reunia um bolsão de bairros, né? E discutia quais eram as prioridades, e a partir daí, com a verba que tinha, a gente ia fazendo esses pequenos trabalhos todos aí. Ali é uma inauguração da praça, de uma praça feita pelo mutirão, né? Com as atividades de cultura. Vamos para aí é Mutirão Verde, que é uma coisa que está o Henrique Zanetta aqui, que participou muito nas batalhas daqueles tempos bons. A gente punha um bando de arquitetos em cima dos caminhões e das peruas, ia demarcando nas ruas, fazia projeto na sala, e depois nós íamos de casa em casa, verificando se era possível plantar árvore ou não. E no final, tinha um fim de semana ali, as regionais todas se juntavam, e a população ajudava a plantar. Vamos para frente. Bom, esse foi, vamos dizer assim, o primeiro projeto mais elaborado que a gente fez, um projeto feito com a Marta Gavião, em Santo André, já no final da gestão do Celso Daniel, né, onde eles chegaram e falaram, aqui tem uma área que é um descampado aqui, eu queria que vocês fizessem um projeto nesses 2 anos, não vou ter tempo para fazer muita coisa de dinheiro. E aí, no meio daquele capinzal, nós observando, falei, Marta, aqui tem um chorumezinho, tem uma nascente, alguma coisa tem aqui enterrada. Fomos lá no setor chamado de águas de esgoto, na SEMASA, verificar, não, de fato, aí tem um córrego que é canalizado. Então, a gente descanalizou o córrego, por favor. Né? É um parque meio inglês, depois, mais tarde, houve uma reformulação com mais equipamentos, o Henrique participou muito, né? Enfim, pelo menos a gente garantiu que essa área não fosse mais um shopping e que pelo menos fosse um parque futuro. Vamos para frente. Eu não tenho as imagens recentes, que é muito bonita, que o Henrique ajudou também. Bom, faltam 5? Tá bom. Depois de velho já, tá? Eu estou com 70 anos, com 60 anos eu defendi o doutorado, resolvi voltar para a universidade, né? Que foi uma coisa que eu deveria ter feito antes, porque acho que abre muito a cabeça a gente para a questão mais ampla, né? De uma visão mais referenciada com o mundo inteiro, e a gente é obrigado a ler aquilo que está no foco, né? A gente está acostumado a ler meio ao léu, e sistematizar o nosso pensamento. Vamos para frente. Aí é o dia da banca, né? Infelizmente o Jorge José, que já não está entre nós aqui, tem o Carlos, minha ex-mulher, tem a Catarina, minha orientadora, a Nídia Pontuschi, e o Eugênio de novo aqui na nossa, né? Isso, vamos para frente. E aqui é o seguinte, olha, fiquei muito indeciso se eu apresentava esses projetos ou não, porque eu não queria tornar uma coisa muito personalista, mas eu queria mostrar o seguinte, assim, são vários projetos que a gente fez, Blumentinho, para mostrar um pouquinho qual a diversidade de nós, como arquitetos paisagistas, podemos atuar. Acho que é um leque muito amplo, né, assim. Eu não vou ficar explicando cada projeto, né, assim. São diferentes escalas, mas eu acho que é uma coisa, talvez, para motivar um pouquinho e para mostrar que o nosso campo de atuação é um campo muito extenso, né, assim. Bom, isso aqui é uma casa de fim de semana, feita há pouco tempo, que é uma casa que todas as pessoas já conhecem, né, que é um projeto do Ângelo Butti, né, tem uma piscina em cima, onde, interessante, porque o arquiteto não precisa necessariamente ser paisagista oficialmente, mas tem a noção do espaço, que ele libera, por exemplo, toda essa parte do térreo era liberada para jardim, né? Assim, é uma coisa muito importante, vamos para frente. Aqui é o Parque do Gato, que na época da gestão da Marta Suplicy, que é o encontro do Tietê com o Tamanduateí, que foi executado uma boa parte com uma habitação de interesse social. Mais para frente. Desculpa por ser meio rapidinho, que tem que, senão o André me bate aqui. Esse é um projeto inaugurado recentemente, que fica em Canoanã, em Tocantins, que fizemos com Rosenbaum e o Aleph Zero, que é o escritório. É um projeto interessantíssimo no Cerrado, que é uma experiência para a gente, que estamos acostumados com a Mata Atlântica, uma experiência muito importante, que o Cerrado, apesar de ser o patinho feio, é um absurdo isso, é um dos ecossistemas mais biodiversos que nós temos no Brasil, né? Que estão acabando. E outra, uma vez mexido nesse ecossistema, você nunca mais recupera. Ele é irreversível, diferentemente da Mata Atlântica, da Amazônia e assim por diante. Bom, aí é uma escola de estudantes, vamos para frente, moradias infantis. Aqui é uma casa em Ubatuba, de novo, também do Ângelo Butti, o projeto dele. Bom, aqui é um projeto de habitação de interesse social,
no Bambu Hall, que chama, aqui em Perus, que a Brasil Arquitetura fez, né, na época aí acho que da Bete França. Esse é o Complexo Olímpico de Deodoro, que é um dos polos que houve as Olimpíadas, né, que fizemos com o Hector Vilheca. No final, eles não executam, né, paisagismo tem esse problema. No final, acaba a verba, né, e fica tudo meio pela metade, você grama e põe umas palmeirinhas e resolve, né, infelizmente. Vamos para frente. O Museu Rodin Bahia, que é um museu que nem todo mundo conhece, importantíssimo. É um dos poucos museus fora do Museu Rodin de Paris que existem no mundo, né, assim, que é um projeto lindíssimo que se contempla uma construção já na década de 1920, mais ou menos, com um projeto contemporâneo que eles fizeram lá. Bom, aqui é um projeto que a gente fez em Diadema, no trecho da Imigrantes, que é a arborização da rodovia. Também não foi executada, que é uma coisa que no Brasil, mas se fosse arborizadas as rodovias, teria um aumento de área verde impressionante e que nunca é levado em conta, né? Aqui mais uma residência, vamos para frente. Aqui é um plano de bairro, que é uma coisa importante. É um plano de bairro em São Bernardo do Campo, feito há uns 5 anos atrás. Você tem o plano diretor, depois tem a coisa mais específica, que é quase no nível de desenho urbano, no qual uma área X você vai detalhar e vai discutir muito mais no seu miúdo, e que é uma coisa fundamental, como uma das etapas depois do plano diretor, né? É mais a etapa mais doméstica. Jardim de Sacada também, desculpa que tem um texto errado ali, não é bairro Cota, tá? A gente faz de qualquer escala, só não fazemos jardim menor que 1 metro quadrado, tá? Aqui é o bairro Cota e Cubatão, ainda. Aqui é o bairro Cota, das encostas ali quando se desce a Anchieta, né, foram retiradas umas casas dali, fizemos um projeto dos córregos que ocorrem lá. Está em execução ainda. Né, uma praça também em São Bernardo. Né, aqui é uma casa também do Ângelo Butti, né, interessantíssimo, porque ele é apoiado em 3 pilares, ele solta todo o jardim por baixo. Né, quando eles foram desformar, o pessoal saiu correndo, né, de baixo, porque as obras deles são muito de estrutura. Né, assim. Aqui a Solve, que é uma área de recuperação ambiental, né, na zona sul de Santo André, na beira de um rio grande, belíssimo, onde houve uma poluição dos resíduos e tiveram que fazer uma reparação em relação a isso. Aqui o Hospital de Urgência de São Bernardo, também do Ângelo Butti, que está em execução. Né. Instituto Butantan, que é um plano diretor, que aquela área verde que pouca gente conhece vai ser liberada para um parque. Né. Aqui é um trabalho que fizemos com a Cissa, belíssimo, de um projeto no Sesc Pompeia, um brinquedo para criança numa teia. Vamos lá. Tá. Essa pergunta, posso falar um pouquinho sobre ela também? Vocês deixam, né? Tá bom. Bom, acho que não é pergunta que é difícil, acho que é a resposta que é difícil. Assim. Não dá um pouco de responder como nessas placas de caminhão, que fala assim, não me siga porque também estou perdido, né? Acho que é uma questão muito, muito difícil, assim. Eu vou falar umas coisinhas muito rapidamente, assim, quem quiser seguir a carreira. Primeiro, é legal gostar de planta, viu, gente, que mexe com paisagismo, tá? Acho que ajuda bastante, né? E ter essa conexão da natureza, que a gente perdeu nos espaços públicos, particularmente das grandes cidades, né? A relação com o rio, a relação com o verde, né? Essa coisa meio ainda que existe, que a gente dá um suspiro quando você vê que tem alguma coisa nesse aspecto aí, né? Outra coisa, gente, é colocar a mão na massa, tá? Assim, a gente tem que aprender com o Burle Marx, com o Olmsted, esses caras todos, eles vão para o meio do mato, vão pesquisar, vão sair por aí, você vê a realidade, você vê porque planta é uma coisa que ocorre muito mais como um filme. Ela ocorre durante o tempo, não é uma fotografia. Esse conhecimento ele é fundamental, né, assim, para que a gente faça paisagismo. Né? Claro que é um aspecto do plantio que a gente chama, porque tem um aspecto da construção civil que já é outra questão, né, assim, Bom, outra é entender, estou falando na parte conceitual, que a cidade é um ecossistema diferente do campo, gente. O clima muda, a temperatura, a umidade. Quer dizer, não é uma reprodução pura e simplesmente de uma paisagem campestre, né? É uma outra realidade, um outro ecossistema muito diferente do que a gente imagina, né? E também é o seguinte, assim, uma questão política, que eu vou dizer aqui. Assim, eu acho que depende do projeto da gente, né? Ele sempre expressa a visão de mundo que nós temos. Não é assim? Quando a gente vai bolar uma praça, por exemplo, eu posso fechar mais a praça, eu posso acolher mais, eu posso convidar mais, eu posso colocar obstáculos, certo? Assim.
Eu posso colocar banquinhos, aquele que eles falam que é anti-mendigo, que é um absurdo, porque mendigo, imagina, se eles só botam papelão e dormem, é uma coisa excludente, quer dizer, você tem uma visão de mundo no projeto que você faz. Né? E o que a gente pretende é um mundo mais inclusivo, uma cidade democrática, né, assim, não só com o direito de você ir e vir, mas no sentido também de se manifestar. E acho que esse é um ponto fundamental e que ele vai sempre se refletir naquilo que a gente fizer, no nosso desenho. Né? Eu queria voltar um pouquinho em tudo que já falou, a Cícera falou, também a Luciana e o Ibenê, que é a questão da formação. Né? Eu sinto, porque a gente dá palestra, oficina, desde Manaus até Floripa, né, assim, eu não dou aula regular, nunca quis dar aula em faculdade regular, mas a gente participa muito de palestra, oficina, muita banca e tudo mais. Assim. A gente percebe assim, uma deficiência na formação do arquiteto paisagista. E, às vezes, um desinteresse, né? E que nasce, às vezes, na própria faculdade. Quer dizer, primeiro, o entendimento de que paisagismo não é uma coisa intrínseca ligada ao urbanismo e à arquitetura. Teria que começar com um projeto inicial, né? Teria que começar já na definição do edifício, no lote. Tá? A gente fica para o final, normalmente, né? Assim, são poucos projetos que a gente pega do início. E ele vem sempre como um adendo e é considerado uma coisa meio menor. Tá? Isso eu sinto assim. Com raras exceções de formações de faculdades que nós temos, que são, né, não precisa falar, que tem uma formação no corpo que leva para isso. Isso é uma coisa que a gente sente que precisa de uma educação também para o setor público. Não é uma educação só internamente na universidade. Tem que educar o setor, porque muitas vezes os agentes públicos não têm noção do que significa, por exemplo, um planejamento ambiental, né? E entender a cidade como um ecossistema e de infraestrutura, né? O paisagismo vai lá colocar o verde, mas não pensa na drenagem, não pensa nas enchentes, não pensa no clima, né? É tudo uma coisa só ligada. Então, essa é uma briga conceitual fundamental. Outra coisa é o seguinte, é a praxis dentro da universidade. Teoria e prática ainda é muito desvinculada. Né? Você tem, no máximo, extensão, né, que é um apêndicezinho que vai lá, ela não é uma coisa sistêmica, como muitas faculdades da Europa são assim. Você tem uma coisa mais sistêmica, mesmo durante o estágio que você tem, né, durante os 5 anos. Então, eu acho que teria que trabalhar melhor essa questão. Como que, talvez o Fábio possa melhor colocar tudo isso, como que se dá essa praxis da prática, para não ser só o que eu fiz aqui, né, apesar que eu sempre gostei de estudar muito, mas nesses trancos e barrancos, essa coisa meio que podia ter antecipado a minha carreira, né, assim. Então, como que dá para ser essa questão da relação? E a prática, às vezes, é vista, não é dita, como uma coisa também menor. Pensamento, tem um pensamento meio idealista de que as coisas é mais do pensamento do que do pega para capar. Né? E elas estão... Bom, desculpa aí, acho que melhor parar por aqui, senão eu vou ter tempo para falar depois. Tá bom, desculpa aí, tá bom, gente? Obrigado. Bem, bom dia a todos. André, obrigado pelo convite. Acho que a oportunidade de discutir com esses colegas e amigos esse tema é importante. Vocês perceberam que cada um aqui tem uma história de formação muito diferente. Até diria mesmo que essa história explica porque não é só a história que é diferente, mas nós somos diferentes. Nenhum dos arquitetos que estão aqui na mesa são sequer parecidos. Nós somos parceiros, a gente acredita nas mesmas coisas, milita pelas mesmas causas, vê o mundo com poesia. Acho que todos nós temos um compromisso ético, poético, social enorme, e uma sensibilidade também muito grande para a paisagem. Mas a gente vê ela diferente. E é natural que seja assim, porque cada um tem uma história diferente. Cada um nessa sala é diferente, e sempre será. Então, eu acho que daqui eu sou o que dou aula mais permanentemente. Assim, pelo menos eu dou aula há 30 anos sem parar. Acho que a Cícera, uma hora, você parou. Eu fui aluno do Benê, um tremendo professor. Foi meu professor no primeiro ano, tive a sorte de cair com ele, foi um aprendizado incrível. Eu tive a sorte de ter a Luciana como aluna. Né? Então, ao longo da vida, a gente vai cruzando com as pessoas e a gente vai percebendo que a gente é aquilo que a gente
faz. A gente é aquilo que a gente constrói. Tudo que a gente constrói, nos constrói. Então, nas histórias de cada um aqui, fica evidente que não existe uma receita para formar paisagista e nenhuma ideia do que é esse paisagista que a gente quer formar. Porque nós temos aqui 5 pessoas que podem dizer que trabalham com paisagismo, mas com maneiras diferentes de se aproximar do tema e maneiras diferentes de tratar o tema. Né? Quando a Cissa fala que teve um momento que ela foi convidada a trabalhar com o assunto, e de repente ela nunca tinha pensado nisso, e se interessou, e de repente teve o privilégio de ter contato com pessoas tão incríveis que a seduziram. Aquilo foi um jogo perverso de sedução, e que não é difícil entender por que você foi por essa. Né? Quando o Benet descreve com tanto entusiasmo o que é trabalhar com o Burle Marx, todo mundo que fala sobre ter trabalhado com o Burle Marx fala disso como uma experiência transformadora. Né? Ele tem uma coisa meio messiânica. Acho que de todos é o mais sedutor. Né? E se a arquitetura tem um pouco de uma série de ofícios, de sedução tem muito. Né? O Paulo Mendes da Rocha é um grande sedutor. Né? O Oscar Niemeyer, os grandes arquitetos, eles têm uma capacidade de te magnetizar de tal forma que você leva um tempão para entender o que eles estão dizendo e, às vezes, perceber a beleza do que eles estão falando ou a grande bobagem que você ouviu, que você não percebeu na hora, que não tinha consistência. Mas foi apresentado de uma forma tão encantadora, tão sedutora, em desenhos tão bonitos, uma fala tão poética, que quando você percebe, você acreditou naquilo. Você transcreve e lê e fala, é ruim, né? Não funciona, ou não. Às vezes funciona incrivelmente. Você fala, agora acho que eu estou entendendo. Né? Então, assim, para mim não foi diferente. Eu fiz a FAO. Como já foi dito aqui, lá tem realmente um grupo de professores que tem um espaço um pouco maior para falar do assunto. O Benet foi o primeiro sedutor da paisagem para mim. Continua tendo um pouco desse papel, mas eu logo fui passado para os outros. Miranda Magnoli, que era a nossa grande chefe na época, eu não peguei o Cardoso, quando eu cheguei na FAO ele já tinha saído, e a Miranda assumiu o bastão com muita galhardia, estruturou um grupo, e dentro desse grupo estruturado, as disciplinas, os conteúdos, a Miranda tem uma visão sistêmica, um projeto de como ensinar paisagismo dentro da arquitetura. Tanto é que Miranda, por muito tempo, relutava em ser chamada de arquiteta sequer. Ela queria ser chamada de arquiteto, né, ela quer dizer que era o ofício dela, e não se chamava paisagista. Ela falava, sou arquiteto da paisagem, né, trabalho com paisagem e tal. E é essa visão dela que me impregnou. E é essa visão dela que eu carrego até hoje. Então, assim, o que são as questões do paisagismo? O paisagismo discute espaço livre. Foi dito isso hoje aqui. Né? O paisagismo, entre os espaços livres, se encanta mais com as questões que surgem do espaço livre público, que é o que mais nos interessa. E o espaço livre público é a cidade. Então, no fundo, a nossa grande paixão, o nosso grande entusiasmo é a cidade. Pode ser que o Raul, com todo entusiasmo pelo campo, pelo sítio, etc., né? E a gente vê poesia também no campo, na paisagem rural, etc. Mas a sociedade brasileira está urbanizada. E nós temos que fazer com que a cidade, que é o morar do homem, funcione. Também do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da paisagem. Tem que ser uma paisagem boa. E essa dicotomia, assim, rural e natural é belo, e a cidade é feia e cinza, não funciona. A gente tem que fazer a cidade funcionar. E assumindo esse desafio como atribuição do arquiteto que trabalha com espaço livre, né, porque não é o arquiteto que faz o edifício que faz a cidade melhor. A gente tem que entender que a cidade melhor é a que tem o espaço livre público melhor. E é nesse entendimento que a gente trabalha. Então, assim, fiz a FAO, pouco depois já estava trabalhando, estava em escritórios, tive a sorte de ganhar um concurso de arquitetura e tive que montar um escritório. Eu nunca me entendi como arquiteto paisagista. Eu tinha um escritório. E quando você tem um escritório, você faz tudo, cara. Você faz qualquer projeto. Você faz projeto de cemitério, a gente teve chance, de catedral, de prédio público, de urbanização de favela, de operação urbana. O meu escritório teve oportunidades estranhíssimas, para não dizer raras, de fazer os trabalhos mais improváveis. Eu não vejo onde
Paisagismo não está. Quando eu fiz o prédio público, que foi o primeiro concurso que a gente ganhou, um dia chegaram para mim de Brasília e falaram, olha, a gente já contratou o projeto de paisagismo. Eu falei, não, mas espera, o projeto é meu. Eu fiz esse projeto. O paisagismo é meu. Lá em Brasília, como o prédio era longe, lá em Brasília, eles licitaram, uma arquiteta ganhou e fez o projeto de paisagismo. Me mandou, eu olhei, guardei, fiz o meu, mandei para ela e falei, é esse. Né? Ela falou, posso? Não, não pode, não tem problema. Ela assinou, foi executado, mas é o meu projeto, porque eu não consigo parar o meu projeto na soleira. O meu edifício foi concebido para ter uma relação com a cidade que é mediada pelos espaços públicos que eu projetei. Então, eu não consigo entender em que medida... É lógico que dentro do escritório, e éramos 5 nessa época, 4, não havia igual sensibilidade ou interesse para escolher a planta, desenhar o banco, etc. A gente discutiu em 4, e fui eu que fui escolher a planta, desenhar o banco, pelo interesse pelo tema. Quando a gente vai fazer urbanização de favela, eu me sinto profundamente... Quando o Raul mostra aqui, cavando a valeta para implantar esgoto, e fala, olha, eu me formei fazendo isso, obra, implantando esgoto, urbanizando, junto com a comunidade, discutindo com a comunidade, isso também é paisagismo. Então, no fundo, o que nós temos hoje? O arquiteto brasileiro tem uma atribuição enorme. Nós somos arquitetos, urbanistas, paisagistas, designers de interiores, temos uma série de atribuições. Algumas nem de atribuição exclusiva. Muitos dos nossos colegas ainda trabalham com programação visual com muita competência. Agora, unindo tudo isso, tem uma visão de cidade, tem uma visão de sociedade. E é essa visão que a gente consegue construir na graduação. Porque são tantas atribuições que, como eu dou aula há quase 30 anos, coordenei a FAO, a graduação da FAO, por 6 anos. Coordenei a Anhembi Morumbi. Tive em algumas posições muito próximas da coordenação na São Judas, ou mesmo na FIANFAAN. Eu estou cansado de ver colegas chegando, depois de formados, falando assim, nossa, mas na graduação não me ensinaram nada sobre mobilidade. Outro chegou outro dia, essa foi bacana. Nunca me ensinaram sobre mobilidade de pedestres. Outro chegou e falou, olha, não sei, ninguém me ensinou a fazer hotel 5 estrelas. Tem que ter uma disciplina para hotéis finos, né? Outro falou, tem que ter... O arquiteto é mal formado em tecnologia, sistema BIM, tem que ensinar sistema BIM, orçamento, gestão de obras, urbanização de favelas. Já queriam criar uma discussão específica sobre urbanização de favelas dentro da graduação. Desenho de interiores, sistemas participativos, processos participativos. Hoje todos nós trabalhamos com isso. É um desafio, você não consegue implantar uma praça ou fazer qualquer projeto sem ter, em alguma medida, um debate com a sociedade, com a população. E nós não somos capacitados na graduação sobre discussão de processos participativos. Né? As nossas cargas horárias é uma luta. Né? Por isso que eu milito na ABAP, por isso que eu estou no GT, Formação Continuada, por entender que nós temos que reconhecer que a nossa graduação ela tem que introduzir valores, tem que introduzir princípios. Por isso eu sou muito sensível quando os paisagistas cobram isso. Porque a gente vê muitas vezes a graduação não despertar valores e princípios importantes para a paisagem. Enxergar a cidade como um ecossistema, enxergar a cidade como um palco da vida pública, onde o desenho do espaço livre público é fundamental. A gente ainda tem graduação que não deixa no TFG fazer projeto de paisagismo. Achei sensacional agora lançar o prêmio específico para esfregar na cara daqueles coordenadores toscos que temos, que ainda acham que projeto de paisagismo não. Não, olha, você faz projeto de arquitetura, mas você tem que detalhar o banheiro 1:20 e o paisagismo na entrada. Ok, aí é um TFG, mas é o edifício que conta. Né? Então, a gente tem que cobrar que a graduação introduza os princípios éticos, os princípios ambientais, que a paisagem nos desperta. Mas eu não vejo condição e nem vantagem da gente desmontar a graduação da arquitetura num monte de cursos. Tem grupos pedindo para criar cursos separados para design de interiores. Tem grupos lutando para criar cursos de paisagismo. Vamos discutir isso amplamente e eu respeito todas essas visões. Mas eu milito fortemente pela defesa de uma formação única, por entender que o nosso objeto de trabalho é a cidade. O cara que faz um apartamento de 10 metros quadrados, e o cara que faz o projeto de paisagismo num condomínio fechado, o cara que faz a urbanização de favela,
e o terminal de ônibus estão fazendo cidade. Estão fazendo espaço da vida da sociedade. E o espaço mais importante é o espaço livre público. É nele que a gente luta. E a vegetação tem que entrar, a drenagem, todas as nossas pautas. E eu adoraria que a gente realmente criasse um sistema mais amplo de formação e monitoramento da formação continuada. Só outro dia eu estou dando uma disciplina na pós, chegou uma menina sensacional, queria ser, ela não é aluna regular da pós-graduação, é daquelas pessoas que vão como aluno especial. E ela está fazendo o curso de paisagismo do SENAC, que dá uma ideia de plantio bem bacana, etc., etc. Ela queria assistir à disciplina. Falei, entra. A gente é inclusivo. Vamos todo mundo. Tem psicólogo fazendo o curso, tem pessoal de várias formações, e é legal ter pessoas de várias formações. Mas quando ela começou a ver o que era paisagismo na discussão da arquitetura, ela falou, nossa, mas não tem nada dessa discussão lá. Eu falei, mas não tem problema, eu defendo que temos 1 milhão de cursos de jardinagem, para o cara entender como é o plantio, para meter a mão na terra. Eu quero ter 1 milhão de Rauls trabalhando por aí, mas eu preciso ter também 500 Benês, eu preciso ter tantas Cissas, eu preciso ter tantas Lucianas. As escalas de trabalho são tão variadas, e os desafios são tão variados, que não há graduação que vá preparar o arquiteto para tudo. Então, o medo, quando a Cissa fala do sucesso dessa chamada, é que é muito legítimo. Eu estou muito acostumado. Na FAO, estrategicamente, a Miranda plantou há muito tempo, foi quando eu conheci o Benê, a disciplina de paisagismo está no primeiro ano, já para cutucar, falou, ó, paisagem existe, espaço livre, vegetação, e tem mensagens importantes para a formação do arquiteto. Depois a gente dá umas 2 obrigatórias e tem algumas optativas soltas no meio. Mas eu oriento muito o TFG. É o que eu mais faço isso há bastante tempo, já orientei mais de 300 TFGs. O pessoal, quando chega no último ano, chega em pânico. Todo arquiteto. Interessado pela paisagem ou não, ele chega no fim falando, eu não aprendi o suficiente. Fudeu. Não vou conseguir trabalhar. Tanto é que dá um medo, ele não sabe tecnologia, não entende fundação, não sabe fazer um levantamento topográfico sozinho. Né? Ele acha que tudo ele tem que saber. Ok, o que a gente tem que ensinar é ensinar a pessoa a correr atrás. Eu fico encantado com isso. Repara que o curso de arquitetura é montado com uma sequência de desafios. Pedem para você fazer um projeto, me explica como, e eu quero ele daqui a 2 meses. Entendeu? Eu quero tais escalas, tal detalhe, e se vira, nego. E o cara corre atrás. E aprende. E a gente aprende. Eu lembro uma vez que chegou um cliente no meu escritório e falou, olha, você faz projeto de cemitério? É um escritório pequeno. A gente faz até animação de festinha, para festinha de criança. Tô ok. Preciso pagar meu aluguel, tenho que pagar minha equipe. Sim, lógico, cemitério, tenho maior experiência no assunto. O cara saiu por uma porta, marquei a reunião para dali uma semana, eu fui visitar todos os cemitérios que tinham jazigos à venda. Não há nada mais entediante do que a vida de um corretor de cemitério. Eu entrava lá e começava a falar, olha, meu pai ainda é saudável, mas a gente tem que pensar nisso agora, queria comprar um jazigo. Aí ele falou, não, temos tantos, tal tamanho. Eu falei, posso medir? Meu pai é grande. Descia com a trena, media, eu comecei a entender como é o cemitério-jardim, como que funciona a grama por cima, como é que é modulado a coisa. Em 2, 3 semanas, eu já tinha condição de começar a fazer um projeto de cemitério. E lamento não tê-lo feito. No fim, o cliente desistiu, porque a Câmara dos Vereadores da cidade onde ele ia colocar, já tinha um lobby lá, que tinham fechado que não ia mais ter cemitério lá, e torpedeou o projeto por outros motivos. Se eu tivesse feito aquele projeto, eu teria aprendido muito mais. Eu teria tido muito mais oportunidade de entender aquele pouco que eu pude me apropriar em poucas semanas que eu corri atrás da informação. Cada projeto que a gente faz nos forma. Por isso que o CAL mede a anotação de responsabilidade técnica. Quando vocês vão te contratar, perguntam quantos projetos desses você já fez. A gente volta para o modelo quase das antigas guildas e da formação dentro do ateliê dos arquitetos. Na fala de cada um aqui, falaram da importância que foi trabalhar junto com alguém que sabia mais. E esse aprendizado não consegue ser reproduzido dentro da graduação. É um aprendizado na lida do escritório, de estar lá do lado, discutindo o que vai ser feito. Então, eu realmente acho importante a gente militar pela defesa das nossas pautas na formação do arquiteto. Eu acho que o arquiteto que não perceber a visão sistêmica da paisagem, não perceber o nosso desafio
na sociedade mais desigual, que é construir um espaço de fato, inclusive democrático, né? Porque o arquiteto não escolhe o que quer fazer. O arquiteto brasileiro é o que mais faz condomínio. E não é por nossa opção. Se a gente pudesse, a gente fazia praça e parque. Mas a sociedade nos faz as perguntas erradas. Como é que eu isolo, como é que eu evito o mendigo, como eu não deixo o pessoal chegar. E nós somos incomodados de ter que responder a essas perguntas. A gente tem um projeto diferente de cidade e de sociedade. E a gente tem que enxergar isso na graduação. Porque não é depois, nos cursos complementares, que nos dão as respostas técnicas. Cursos técnicos a gente precisa de muitos, de iluminação, de fundação, de jardim, de botânica, de tratamento de solo, recuperação de solo, descontaminação. Temos um monte de pautas que não cabem na graduação. A gente tem que, na graduação, ensinar a ética e a técnica, entender que a vida é formativa e que a gente vai seguir aprendendo com o que faz, com o que estuda, com o que vai atrás e nos transforma e nos forma até o último dia. Quando o Raul mostra ele defendendo a banca dele... Com quantos anos você defendeu, Raul? 60. É lindo. Eu acho fofo. Porque ele foi lá buscar coisas que ainda precisava. E nessa idade, a gente vai morrer estudando. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que essa pauta se insere. Tá? Era isso que eu tinha para falar. Pessoal, enfim, eu queria fazer aqui nominalmente, apresentar a todos o Fernando Zambelli, que é um dos membros do GT de Arquitetura Paisagística do CAL, nosso querido Sérgio Marim, também outro membro, o Paulo Pellegrino, que está ali atrás, que é também membro do grupo e coordenador adjunto, temos ainda a Juliana Montebello, que por problemas de saúde dos parentes em Piracicaba não pôde estar aqui, a Suzel Maciel, que é uma das nossas suplentes, e a Ana Maria Bovério, que fazem parte desse grupo nosso que vem discutindo, nos últimos 3 anos, as questões da paisagem dentro da esfera que o CAL nos abriu. Então, estes depoimentos hoje, que eu agradeço em nome do GT, em nome do CAL, e eu acho que dos presentes de quem está assistindo isso online, é o começo, espero, de um programa que se prolifere no CAL por anos a fio. Concordo totalmente, Fábio, com a questão da formação continuada, que o Conselho precisa continuar a fazer coisas desse tipo.